Oh Senhor, glória a Deus. Oh Senhor, obrigado por mais uma vez nós podermos nos reunir, por mais uma vez nós poder estar aqui, Senhor, podendo falar da Tua Palavra, que nós possamos entender realmente o que Tu queres para a nossa vida, que nós possamos colocar, Senhor, em prática o Teu Sermão do Monte, que Tu nos ensinou, que nós possamos botar em prática essa oração a qual Tu colocou, para que nós possamos fazer a Tua vontade todos os dias. Muito obrigado, Senhor. Continue derramando do Teu poder, da Tua glória, do Teu Espírito. Faz de nós verdadeiros adoradores, que nós possamos compreender cada vez mais, Senhor, as maravilhas que Tu tem para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por Tu ser esse Pai de misericórdia, esse Deus bondoso e ter nos ensinado até aqui. Faz de nós verdadeiros adoradores, é o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, deixa só eu entrar aqui para mim compartilhar a live. Vão compartilhando aí já também, chamando as pessoas para participar junto conosco. Deus é maravilhoso. Tem que desligar o volume aqui. Vai convidando o pessoal para participar aí. A Dilce já está online aí, ó. Deixa só eu achar aqui. Glória a Deus. Compartilhar. Compartilhar. Feito. Vamos lá então, vamos começar. Antes de eu começar, só dar uma relembrada do que nós falamos a semana passada. Como o pessoal vai participando, já tem pessoas online, né? Só para a gente relembrar o que nós falamos a semana passada. A semana passada nós começamos a ler o versículo 9, que diz assim: santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Para nós lembrar, quando nós falamos em santificado seja o Teu nome, nós falamos um pouco a respeito dos nomes de Deus, que fala do que Deus é, né, das coisas, os atributos de Deus. Nós falamos do Jeová Jireh, Jeová Rafá, Nissi, Sharon, Raá, Sekenu Yavé, Xamã. E essa primeira petição, ela está apontando para um ardente desejo para que o mundo inteiro, diante de Deus, se prostre em adoração à pessoa de Deus, em reverência e louvor e honra prestada com ações de graça. Então é isso que a gente quer quando a gente está falando que santificado seja o Teu nome. O que a gente quer é que todas as pessoas se prostrem diante de Deus. A segunda parte, ele fala para nós, o segundo pedido que a gente falou, venha o Teu reino. Esse venha o Teu reino na realidade, quando nós abandonamos, quando nós submetemos todo o nosso eu a Deus. Nós submetemos, assim como Cristo submeteu a vida dele a Deus, nós devemos fazer a mesma coisa. Nós já sabemos que no momento que Cristo veio aqui na terra, o reino de Deus começou a ser implementado e implantado aqui, e no momento que Ele partiu para o céu, Ele deixou para nós o Espírito Santo, e esse Espírito Santo é que nos dá condição de fazer com que o reino dele seja colocado em nossa vida. Então, quando Ele diz ali que seja feita a Tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu, o que a gente está querendo dizer é que Deus desculpa. Quando a gente diz que venha o Teu reino, a gente está querendo dizer que nós abrimos mão da nossa vontade, ou seja, de agora em diante eu não quero mais que a minha vontade seja feita, mas que a Tua vontade seja feita.
que eu dispenso toda e qualquer coisa que eu queira para a minha vida, eu abro mão da minha vontade, eu abro mão dos meus objetivos para ser um objetivo primeiro, Deus na minha vida. Ou seja, todos os meus desejos, os meus querer, todas as minhas vontades, tudo é de Deus. Às vezes a gente começa a falar assim: Senhor, eu vou te entregar a minha vida em tuas mãos para que tu faça a tua vontade, e de agora em diante eu não quero mais viver, mas tu vive em mim. Mas no primeiro problema, na primeira dificuldade, nós pegamos e puxamos de volta para nós. Nós somos totalmente, nós queremos que as coisas sejam feitas de acordo com a nossa vontade. Então, quando nós oramos venha ser feita a tua vontade, acabou o que eu penso, acabou o que eu quero, acabou o que eu faço, acabou-se os meus sonhos. Já não existe mais nada que eu queira, porque tudo que eu quero é de acordo com a vontade de Deus. E isso eu gosto muito da vida de José, que eu imagino que José tinha José, o pai de Jesus, ele tinha um plano para a vida dele, ele trabalhava desde moço. E eu acho que na realidade o sonho da vida dele era conhecer a mulher, a virgem dele, e casar com ela. E para isso ele trabalhava e fazia todas as coisas para que isso acontecesse. E aí de repente ele começa a namorar com Maria, e aí de repente Maria aparece grávida. Se a gente parar para pensar, os sonhos de José foram-se por água abaixo, até que o anjo falou com ele, explicou a situação para ele, e ele deixou de viver os sonhos deles para viver os sonhos de Deus. Então eu acho que quando a gente coloca ali que venha o teu reino, é isso que nós estamos fazendo. Ou seja, a minha vontade acabou, os meus desejos acabaram, o meu querer acabou, o que eu faço acabou, de agora em diante é somente os sonhos de Deus. Tudo é de acordo com a vontade de Deus. E isso não pode ser diferente na vida de um cristão. Nós temos que realizar a vontade de Deus na nossa vida. Muda completamente a nossa forma de viver e a nossa forma de querer viver. Nós deveríamos respeitar mais o próximo. No momento que nós colocamos em prática o reino de Deus na nossa vida, nós vamos viver de uma outra forma, nós vamos viver completamente diferente do que nós vivemos hoje. Ou seja, eu vou ter um respeito maior pelo próximo. Sabe aquela senhorinha que trabalha no prédio que a gente trabalha, que ela limpa os corredores, ela limpa o banheiro? Nós vamos respeitar ela mais. A faxineira que faz a faxina no prédio onde nós trabalhamos, nós vamos começar a respeitar ela mais. Sabe, certa feita eu estava andando no centro de Porto Alegre e passei por uma moça, aquelas moças que varrem a rua, e eu cumprimentei ela. Ela olhou para mim com um olhar assim e disse: nossa, ele está me cumprimentando. Sabe, nós vivemos de uma forma que parece que essas pessoas que têm um baixo poder aquisitivo, pessoa que trabalha como gari ou qualquer outra coisa que não tenha prestígio, nós olhamos essas pessoas de uma forma diferente. Isso não é implementar o reino de Deus na vida da gente. Quando a gente implementa o reino de Deus na vida da gente, todas as pessoas são iguais. Por que nós vamos tratar uma pessoa só porque ela trabalha de gari de forma diferente do prefeito da cidade, ou do governador do estado, ou do presidente do país? Não importa o que, todas as pessoas são iguais perante Deus. A palavra de Deus diz para nós que Deus não faz acepção de pessoas. E por que nós fizemos acepção de pessoas? Por que até inclusive dentro de igrejas, sabe, a gente vê diferenças, as diferenças socioeconômicas fala muito em jeito que a gente trata as pessoas. Não só a socioeconômica, mas também a diferença eclesiástica. Chega um irmão na igreja, um irmãozinho normal na igreja, as pessoas nem cumprimentam, mas daí quando chega o pastor, chega
o presbítero, chega o apóstolo, chega lá sei eu quem é que vai chegar, essas pessoas são tratadas de uma forma diferente. Isso não é implementar o reino de Deus na vida da gente. Que no momento que nós tivermos o reino de Deus implementado na vida da gente, todas as pessoas são iguais. Nós vamos ter um amor tão grande pelas pessoas, assim como Cristo teve por nós. Porque se nós parar para pensar, Jesus Cristo, quando ele veio aqui na terra, ele amou profundamente as pessoas da classe a classe inferior. Se nós olharmos, ele bateu de frente com os fariseus, ele bateu de frente com os líderes políticos, ele bateu de frente com as pessoas poderosas, e a ponto que ele disse que seria mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque essas pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto, elas não têm implementado o reino de Deus na vida deles. E nós, infelizmente, estamos agindo da mesma forma. Nós estamos fazendo as coisas de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso pensamento e, pior, de acordo com o nosso julgamento. E nós jamais, se nós tivéssemos implementado o reino de Deus na nossa vida, nós jamais faríamos piadas pejorativas das pessoas, sendo ela o que ela seja, não importa o que, nós não faríamos. Meus filhos, desde pequeno, eu falava para eles, por exemplo, tem o orelhão, né? Hoje já nem existe mais orelhão, mas quando existia orelhão na rua, que era algo público, eu dizia para eles que assim, vocês têm que cuidar das coisas públicas, vocês têm que cuidar das coisas, praça, qualquer coisa pública a gente tem que cuidar, porque aquela ali é de bem comum. E quando tinha alguma criança que tivesse alguma diferença com eles, qualquer diferença, eu sempre tentei dizer para eles, para que eles não rissem da criança, não tripudiassem em cima de uma dificuldade que a pessoa tinha. Por exemplo, a gente tem na escola, tem crianças que têm uma dificuldade maior de aprender, e aí tu olha, as outras crianças pegam no pé dessa criança, riem dessa criança, ou uma criança que anda de uma forma diferente, eles riem. Então qualquer dificuldade que uma outra pessoa tem, hoje em dia, ou na minha época já era assim, as pessoas riam delas, as pessoas falavam mal, faziam piadinha, e isso a gente vê hoje nos dias de hoje também. Pessoas que falam mal por causa de cor, por causa de opção sexual, que tripudiam em cima das pessoas, ou se acham melhor, deve ser alguma coisa assim, eu sou melhor do que ela por causa que ela é assim. De forma alguma. Perante Deus nós somos todos iguais. Perante Deus, lógico, eu quero que vocês entendam que eu não estou defendendo o pecado, não estou defendendo qualquer tipo de coisa, isso falando em opção sexual ou qualquer outra coisa. Nós não podemos, nós não compartilhamos e não compactuamos com coisas que acontecem, mas nós não temos o direito de tripudiar em cima das pessoas. Nós temos que respeitar as pessoas pelo que elas são, não importa o que elas sejam, nós temos que respeitar ela, porque a palavra de Deus diz para nós que antes nós vivíamos delitos e pecados, e hoje nós fomos transformados pelo poder de Deus. Será que essa pessoa não vai ser transformada pelo poder de Deus? Então erra o cristão que tripudia em cima de qualquer dificuldade que uma outra pessoa tenha, ou faça piada em cima disso, ou até, como é que eu posso dizer, saia de perto, que eu vejo às vezes. Tu olha para uma pessoa, a pessoa é diferente de nós vemos ela como uma anomalia, e isso não pode acontecer de forma alguma, porque se fosse dessa forma, quando Cristo chegou perto de nós, Ele nos viria como anomalias. Então nós temos que parar e pensar:
Será que de verdade nós temos o reino de Deus implementado na nossa vida? Será que nós temos respeitado e temos honrado as pessoas que estão na nossa volta? Será que nós temos feito a vontade de Deus e o reino dele tem sido implementado na nossa vida? Será que quando a gente passa por um morador de rua, a gente vê aquela pessoa como um ser digno? Ou nós achamos que é um tipo de gente? Certa feita eu já contei que eu fui pedir para um pastor um valor em dinheiro para a gente fazer uma refeição para os moradores de rua de Natal. Eu queria fazer uma coisa legal. Nós compramos galinha, fizemos galinha assada, compramos refrigerante e fizemos uma festa legal para eles. E eu fui pedir para um pastor disse para mim assim: bem capaz que eu vou gastar o dinheiro com esse tipo de gente. Sabe, isso me entristeceu e muito, por eu ver uma pessoa que se diz cristã, ou melhor, uma pessoa que se diz líder cristã, agir dessa forma. A gente vê exatamente o farisaísmo, as pessoas que se achavam os tais e tripudiavam e pisavam em cima das pessoas, porque as pessoas faziam isso ou faziam aquilo. E nós estamos agindo da mesma forma. Nós estamos tripudiando em cima das pessoas, porque as pessoas pensam ou agem de forma diferente da gente. Usando uma coisa que é bastante batida em igrejas tradicionais, a respeito da tatuagem, né? Que, por exemplo, a igreja tradicional, se chega alguém tatuado, essa pessoa é malquista, é mal vista. Então, só porque a pessoa tem a tatuagem, ela vai ser alguma coisa diferente do que eu? Não, de forma alguma. Então, assim, o que nós temos que ver, seja o que for a pessoa, ela é igual a nós perante Deus. Deus olha para nós da mesma forma e Deus tem misericórdia da pessoa tanto quanto tem de nós. Então, assim, se tu acha que a pessoa não merece perdão, tu também não merece perdão. Tem alguma coisa, Não, até agora não. Só queria comentar que justamente aquilo que tu falou sobre o nosso ego tem a tendência de afastar tudo aquilo que não é igual, né? Tipo, tudo aquilo que é diferente, sim, a gente tem tendência a rejeitar, talvez até para nos sentir melhor. Se aquilo é diferente de mim, quer dizer que é pior que eu, que melhor não pode ser. A gente tem esse costume de olhar para as pessoas com a visão de superioridade, que nós somos melhores. E às vezes é até para a gente satisfazer a nossa baixa autoestima, é isso, né? A nossa baixa autoestima. Então, assim, para eu me sentir bem, eu tenho que pisar em cima de alguém. Para eu me sentir bem, eu tenho que mostrar para a pessoa que ela é inferior a mim, ao invés de eu querer levantar a pessoa e fazer ela grande. Hoje eu estava conversando, eu fui lá visitar o pastor Tiago, e nós estávamos conversando a respeito disso, que às vezes as pessoas olham os outros de uma forma superior, e por elas serem, no caso como ele trabalha com um centro de recuperação, a pessoa, por ser drogada, ela é tratada como um qualquer, sabe? Ela não é um qualquer. Cristo teve misericórdia dos problemáticos, Cristo teve misericórdia dos doentes, Cristo teve misericórdia dos leprosos, e ele andava com eles. Por que se Cristo fazia isso, eu vou ser diferente? Eu não posso ser diferente de forma alguma. A palavra de Deus diz para nós que nós devemos negar a nós mesmos, e nós temos que ir para a cruz. É isso que ela fala. Nós temos que morrer para nós mesmos. Sabe, eu acho interessante que quando Cristo fala, ele diz assim, toma a tua cruz e siga-me. Sabe, e hoje eu vejo, sabe o que eu vejo nas igrejas? Eu vejo os crentes pregando, toma a tua bênção e segue. Sabe, não é isso que Cristo fala. Cristo fala totalmente diferente. Hoje, conversando lá também com ele, nós falando a respeito da pandemia, porque eu acho que nos momentos de crise que nós temos crescimento. Esse é um dos motivos que eu gosto muito do Salmo 119, e no versículo 71 ele diz que nas tribulações é que nós crescemos, porque nós aprendemos a cumprir os mandamentos de Deus.
Então assim, nas tribulações, nas dificuldades que nós encontramos, nós conseguimos nos equiparar com as pessoas. Por quê? Porque nós vemos que nós não somos diferentes. E essa pandemia, eu acho que foi uma coisa muito, por um lado, ela foi uma coisa muito boa, porque ela igualitou as pessoas se tornaram iguais. Não existe o rico, não existe o pobre, a doença pega em todo mundo, não existe o fraco e o forte, todos nós estamos iguais perante a pandemia, perante essa doença. Então, se nós somos dessa forma e que nós não conseguimos enxergar que quando nós partirmos dessa vida, quando nós morrermos aqui, todos nós vamos para o mesmo lugar, todos nós vamos para o túmulo. Então assim, não é por ser rico, por ser pobre, por ser homem, por ser mulher, por ser branco, por ser negro, por ser amarelo, por ser o que seja, todos vão morrer e todos vão voltar ao pó, é o que diz a palavra de Deus. Queria falar alguma coisa? Não? Tá lá. Só a galera que tá online aí, o Alcione, o Thales, Marciano. Glória a Deus. A avó, né? Tá sempre aí com a gente. A Emanuele, tá sempre aqui também. Que Deus abençoe a vida de vocês todos, tá? O Valdeli e a Estela também. Quem? Valdeli e a Estela. Valdeli e a Estela, sempre estão também. Então assim, Deus mandou que nós tomemos posse da cruz e não posse da bênção. Então nós temos que parar, modificar completamente a forma que nós estamos pensando. Então quando a palavra de Deus diz para nós que nós temos que buscar o reino de Deus, como é que é? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós estamos entregando para Deus, quando o reino, que ele diz que o reino seja implementado e que seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Esse é o começo, o começo da nossa oração. Diz que essa, principalmente quando a gente está em secreto, esse é o desejo mais importante que tem que estar dentro do nosso coração. Ou seja, nós temos que visar levar toda a glória para Deus. Ou seja, seja feita a tua vontade. Eu não quero mais que seja feita a minha vontade, eu não quero mais, eu larguei tudo de mão, não importa o que eu queira, mas é somente o que tu quer. Ou seja, eu abrindo mão da minha vontade, eu estou dizendo para Deus: Senhor, tu és maravilhoso, tu és poderoso, tu és o Rei dos Reis, e tudo é feito para a tua honra e para a tua glória. Eu quero abrir mão de todos os meus desejos. Então, santificado seja o teu nome, ou seja, eu vou engrandecer o nome dele, e que cada vez mais ele seja engrandecido por intermédio de mim. Seja feito, que venha o teu reino, ou seja, o reino de Deus vai ser implementado na minha vida, e eu deixo de viver a minha vida para viver a vida de Deus, e seja feita a tua vontade. Ou seja, não quero mais que as coisas sejam de acordo com o que eu quero, mas seja de acordo com o que tu queres, assim na terra como ela é feita no céu. Ontem eu postei e eu achei interessante a frase, e é muito interessante. Eu gostaria que vocês refletissem junto comigo, que eu coloquei assim, ó: será que Deus, que as pessoas dizem assim, Deus quer o meu louvor? Será que Deus quer o meu louvor de verdade? Aí eu paro e penso assim: Deus precisa que eu louve Ele. Deus, só para a gente ter noção, para a gente ter ideia, Ele tem uma legião de anjos que passa o dia inteiro, a eternidade inteira, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele tem uma imensidão de seres adorando Ele, louvando Ele. Será que de verdade Ele precisa de 2 minutos de cânticos egocêntricos que nós fizemos? Não, Deus não precisa disso. Ele é santo, santo, santo. Quem precisa de Deus somos nós. Nós temos que, quando a gente levanta de manhã, como eu canso de dizer, e eu estou sempre dizendo, e vou continuar dizendo o resto da minha vida, louvor é quando a gente levanta de manhã e nós vemos que
pela misericórdia de Deus Ele não nos consumiu, e nós estamos na presença deles e estamos louvando Ele. Louvor não tem nada a ver com cântico, porque as pessoas cantam achando que isso é louvor a Deus. Não, louvor a Deus é tudo que nós fizemos. É quando a gente levanta de manhã, a gente vai, quando a gente vai se... Lá no Rio Grande a gente diz se afeitar. Quando a gente se levanta de manhã e tu vai no banheiro, tu pente o cabelo, tu lava o rosto, tu escova os dentes, ou seja, tu tá fazendo o melhor, tu tá transformando o teu dia, tu quer fazer o melhor para que Deus seja glorificado por intermédio de ti, para que Deus seja louvado por intermédio da tua vida, para que quando tu fale, as pessoas possam ouvir o louvor da tua boca, o louvor, ou seja, quando tu fala, sabe, quando tu sai da tua casa e chega no teu trabalho e tu é o melhor funcionário do mundo, isso é louvor a Deus. Quando tu chega na hora do almoço e quando a pessoa vai lá e te serve, tu trata ela com amor, tu trata ela com carinho, isso é louvor a Deus. Quando tu paga a conta ou quando alguém te deu um valor a mais, tu devolve esse valor para a pessoa, isso é louvor a Deus. Quando tu cumpre alguma coisa que tu tratou com alguém, tu marcou um horário com a pessoa e tu chega no horário certinho para honrar aquela pessoa, isso é louvor a Deus. Quando tu paga a tua prestação em dia, isso é louvor a Deus. Quando tu come uma coisa e agradece para a pessoa, isso é louvor a Deus. Sabe? Isso é louvor a Deus. Esses dias eu estava pensando como na nossa vida ou tudo é louvor ou nada é, né? Porque é questão de tipo, às vezes a gente acha que cantar, a gente acha que pregar, a gente acha que levar uma palavra é adorar a Deus, e só isso é. Mas ao meu ver, pelo menos, se eu não acordar e não adorar o dia inteiro, essas coisas não vão ser louvor, sabe? E nada que eu fizer ao longo do dia vai ser. Em compensação, aquele dia que eu passo na presença de Deus, tudo, assim como tu disse, tudo que eu faço é louvor. Então, ou tudo é ou nada é, né? Não tem um meio termo. A Josi colocou aqui: nós temos o costume de julgar uma ação de alguém como se fosse essência. Não sabemos o que a pessoa passou ou passa para estar onde está. Julgamos o externo e o pontual. As pessoas são muito mais profundas do que isso, tanto para o bem quanto para o mal. Verdade. O pastor Joyce tinha uma máxima, e depois eu li num livro, daí eu descobri que aquela máxima não era do pastor Joyce, era de um livro que estava escrito, um livro americano. Não me lembro quem é o autor do livro, mas ele diz assim, ó: nunca fale do andar do índio sem antes andar 3 dias no mocassim dele. E muitas pessoas não vão entender o que eu estou falando, porque nem existe mais as pessoas. Mocassim é um tipo de sapato que os índios usam lá, os índios nos Estados Unidos. Então, às vezes a gente olha para uma pessoa, é o que esse ditado está falando. Tu vê o índio mancando, o índio está andando e está mancando, aí a pessoa começa a rir porque o índio está mancando, mas ela não sabe aonde está apertando, aonde o sapato aperta, e por isso ele está mancando. Então muitas vezes nós rimos das pessoas por elas viverem ter uma forma de vida, ou por ela viver de um jeito diferente do nosso, mas nós não conhecemos o problema, nós não conhecemos. A palavra de Deus diz para nós que Deus nos julga não como nós julgamos, que nós julgamos por aparência, mas Deus julga pelo coração das pessoas. Então eu costumo contar uma historinha que eu vi uma pessoa estava na beira do penhasco e outra pessoa chegou e empurrou a pessoa e a pessoa caiu. Aí um cara estava olhando de fora e disse assim: ele matou ele, por causa que ele empurrou e a pessoa caiu no penhasco. Só que a intenção dessa pessoa não era ter empurrado o cara. Ele foi com a mão forte para tentar pegar a pessoa e puxar a pessoa para salvar a pessoa. Só que por ser afoito, ele bateu e derrubou. Então assim, muitas vezes nós julgamos as pessoas pelo que nós vemos, nós julgamos as pessoas pelo que nós somos e não pelo que realmente é. Então a gente tem que ter muito cuidado. Meu pai dizia assim, ó, cada um julga o outro por si próprio, sabe? Então
nós olhamos, que nós julgamos as pessoas. Quando tu olha para uma pessoa e aquela pessoa é desconfiada de todo mundo, pode acreditar que essa pessoa, ela não é íntegra. Se a pessoa olha para todo mundo e acha que, não, aquele cara é fofoqueiro, pode contar que essa pessoa é fofoqueira. Eu só julgo uma pessoa pela forma que eu vivo. Então assim, as pessoas às vezes dizem para mim assim: ah, mas tu acredita em todo mundo? Eu digo: sim, eu acredito em todo mundo, porque Deus acreditou em mim. E eu era uma pessoa completamente errada, e Deus olhou para mim e teve misericórdia de mim e acreditou em mim, e eu mudei. Então eu acredito que as pessoas podem mudar. A pessoa pode estar fazendo a coisa errada agora, e ela disser para mim assim: de hoje em diante eu não faço mais isso, eu acredito nela, porque eu tenho que acreditar nas pessoas. Porque se eu não acreditar nas pessoas, sério, eu estou sendo como qualquer uma outra pessoa do mundo. A palavra de Deus diz para nós: o que adianta tu fazer o bem para quem pode te fazer o bem? Isso tu vai receber o galardão aqui na terra. Agora eu quero ver tu fazer para quem tu não tem condição de receber. É dessa forma que nós temos que agir. Nós temos que agir, acreditar nas pessoas mesmo sendo improvável, sabe? É improvável que isso aconteça, mas eu preciso acreditar nela, porque Cristo acreditou em mim. E se eu me digo cristão, ou seja, o cristão é aquele que segue Cristo, ou seja, eu tenho que andar conforme Cristo andou. Então eu acho que essa é a profundidade que diz, que quando a palavra de Deus diz para nós que nós devemos fazer a vontade de Deus aqui na terra como ela é feita no céu. É isso que ele está falando, que nós temos que andar conforme os anjos andam. Nós temos que andar o dia inteiro louvando a Deus. Como eu já falei, não é cantando a Deus, é louvando a Deus. Por isso que a gente vê no Salmo 103 que diz assim, ó: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Ou seja, louve, ó minha alma, ao Senhor. Quer dizer, a minha vida tem que bendizer a Deus. Quando as pessoas olharem para mim, elas têm que ver Cristo em minha vida. As pessoas têm que ver que eu sou transformado. Aí às vezes as pessoas dizem assim: cara, tu fala tanto que tem que ter uma vida reta, nós temos que ter uma vida em louvor, então tu não tem erro, então tu não tem pecado. Cara, eu sou errado como qualquer um outro, eu sou pecador como qualquer um outro. Aí tu vai dizer para mim assim: então tu prega uma coisa a qual tu não vive? Não, eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que eu sou uma pessoa que não é. Eu sou uma pessoa que eu luto para fazer as coisas corretas, mas eu tenho acidentes de percurso e eu caio. E eu caio hoje, eu caio amanhã, e eu caio depois da manhã, mas sempre eu levanto e peço: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero mais fazer isso, me dá força. Eu oro para Deus. Por isso que Ele nos ensinou o Pai Nosso: que seja feito, santificado seja o teu nome, venha em mim o teu reino. Ou seja, ele clama para que o reino de Deus venha. Por quê? Porque eu sozinho eu não tenho condição de implementar o reino de Deus na minha vida, mas eu preciso que Deus coloque o reino dele na minha vida. Eu preciso que Deus mostre para mim o reino dele, que Deus esteja ao meu lado, me carregando para lá e para cá, assim como um pai cuida de um filho. Deus cuida de mim, e aí o reino de Deus é implementado na nossa vida. E seja feita a tua vontade, ou seja, eu abri mão de tudo. Eu não quero mais viver a minha vida. Eu abdico das coisas que eu quero, eu abdico dos meus desejos. Ontem foi pregado aqui a respeito de domínio próprio. Ontem na reunião nós conversamos um pouco a respeito, o pastor Alexandre trouxe a palavra para nós a respeito de domínio próprio. E o domínio próprio é isso, é nós dominar o nosso ser, é nós fazer a vontade de Deus. Ou seja, eu levo cativo todos os maus desejos que tem dentro do meu coração. Nós vamos chegar agora daqui a pouco que vai dizer assim: livra-me das tentações.
Ou seja, eu preciso que Deus esteja junto de mim para me dar força para que eu consiga vencer. Eu preciso que Deus seja comigo para que eu possa chegar a algum lugar, porque se eu fizer as coisas de acordo com a minha vontade, eu estou completamente perdido. Eu sou cheio de, que eu tenho costume de dizer, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa muito ruim. E se vocês forem justos consigo mesmo, vocês vão ver que vocês são ruins. Todos nós temos a palavra de Deus diz para nós que o Espírito bate contra a carne e a carne bate contra o Espírito. Então a pessoa que diz eu não erro, essa é mentirosa. A pessoa que diz eu não peco, essa pessoa é mentirosa. Todos nós somos pecadores, todos nós somos errados e todos nós somos seres humanos. Isso eu preguei no domingo aqui na igreja, que nós somos homens, que a gente lê lá em Tiago 5,17, que diz que Elias era um homem como nós, mas orou e durante 3 anos e meio não choveu, e depois ele orou e choveu. E ele era um homem, um ser humano normal, passivo de todos os erros e de todos os pecados aos quais nós temos. Então, nós como seres humanos estamos propensos a errar, propensos a pecar. Nós temos a natureza adâmica dentro da nossa vida, a qual ela pende para o pecado, ela pende para o erro. Por isso que nós temos que clamar: Senhor, que seja implementado o teu reino na minha vida, que seja feita a tua vontade na minha vida. Essa é a oração, é os pedidos que ele faz, é os 3 primeiros pedidos que nós estudamos, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. São os pedidos, os 3 primeiros pedidos que ele faz. E se nós parar para pensar, ele não está pedindo nada para ele está pedindo tudo para que a nossa natureza adâmica, a nossa natureza carnal venha a colocar a natureza de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Ou seja, não quero mais viver o reino desse mundo, eu quero viver o reino celestial, eu quero ser transformado. Eu acho que aqui eu consigo terminar esse versículo, que a semana passada eu dei uma atropelada por causa que nós tínhamos passado da hora, e no fim foi 40 minutos já aqui, foi 40 minutos só na retrospectiva da semana passada, mas era necessário que isso fosse falado. Então, assim, só para nós encerrar, Deus diz para nós que Ele manda que nós tomamos posse da cruz e não posse de bênção. Tomar posse da cruz toma a tua cruz e siga-me, ou seja, ter consciência de que nós não temos condição de chegar a lugar nenhum se não for por intermédio de Cristo. Por isso que lá no início do Sermão do Monte, quando a gente começa e fala a respeito da bem-aventurança, ele diz: bem-aventurado aquele que sabe que é necessitado, aquele que sabe que não tem condição de fazer a vontade de Deus, aquele que sabe que é totalmente dependente de Deus. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Bem-aventurados que choram por causa dos seus pecados, que choram por causa da dificuldade que tem de vencer na vida, que choram por causa do pecado do mundo, que choram por causa que vê as pessoas necessitadas, que choram porque vê a situação que está o mundo as pessoas estão se degladiando ao invés de se amar um ao outro, como a palavra diz. Ou seja, nós vemos até dentro de casa, os casais, ao invés de estar lutando contra os poderes, que a palavra diz para nós, que a nossa dificuldade está nas potestades do ar. E aí, em vez dos casais estarem lutando contra as potestades e os principados desse mundo, eles estão lutando um contra o outro. Eles estão brigando um contra o outro. Ou seja, o reino carnal está muito mais forte na vida da gente. Então que nós tenhamos misericórdia, que nós possamos mudar a nossa forma de viver e de agir. E assim a gente vai ser pessoas diferentes. Então que nós possamos, essas 3, eu falei a semana passada e agora 40 minutos no dia de hoje a respeito desses 3 pedidos.
que nós possamos colocar, quando nós começarmos a orar, que a gente possa entender, só nessas primeiras frases que eu li: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Nós já gastamos quase 2 horas falando. Então assim, que nós possamos aprender de verdade o que é orar ao Pai Nosso. Não é uma ladainha, não é a gente pegar e estar falando da boca para fora, ou estar repetindo, fazendo uma reza. Não, não é isso. Que nós possamos colocar em prática isso que eu falei até agora. Amém? Eu vejo nos três pedidos, né? Eu vejo renúncia, né? Eu acho que a grande palavra, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então assim, tu tá dando a honra para ele, tu tá pedindo que a vontade dele seja feita 2 vezes, né? Porque quando tu pede que o reino dele seja venha a nós e seja feita a vontade dele, é um pedido só, basicamente, né? De vem e estabelece aqui a tua autoridade, vem com autoridade máxima, né? Porque a gente comentou recentemente que um rei, ele tinha poder de te humilhar, de te honrar, de te matar, de te fazer viver. Ele tinha poder total sobre a vida física das pessoas, né? O teu reino, ou seja, tu é o meu rei, eu vou implementar o reino e vou fazer a tua vontade, de verdade. Não é a gente da boca para fora, como a gente vê, por exemplo, quando a gente tem um rei, o rei geralmente não é longâmino, né? Ele é sob pressão, ele é mão pesada, né? E aí a gente está dizendo: Senhor, tu é meu rei, ou seja, eu me coloco à disposição de tu fazer o que tu quer. Só que a gente pode burlar o reino, né? Quando o rei, tu pode fazer as coisas escondidas do rei. Só que quando tu diz assim: tu é o meu rei e que seja feita a tua vontade, eu estou colocando ele como meu rei e estou colocando eu como servo dele. Essa é a ideia que eu acho desses 2 pedidos. É o mesmo pedido, só que eu estou dizendo que eu te coloco como rei e eu me coloco como servo. Eu não sou um servo imposto. Eu sou um servo por livre e espontânea vontade. Isso é mais ou menos, eu vejo dessa forma o que ele quer dizer nessa passagem. Acho que é justamente isso sobre a renúncia, né? Que é o que tem sido grande... Abro mão de mim, né? Tem sido o grande problema da nossa sociedade atual, né? A nossa sociedade que tem sido ensinada assim, sobre filosofias e psicologias de individualistas, de autoajuda e de autorreconhecimento. E tudo isso vai totalmente contra a palavra de Deus, né? Contra a palavra de Deus. Autorreconhecimento não é algo que a Bíblia recomenda. Autorreconhecimento é o teu ego, né? Teu orgulho. A palavra de Deus diz que a gente não deve se ver mais do que nós somos. Quer dizer, na realidade eu acho que nós nem deveríamos nos ver muito, né? Se no momento que a gente coloca o reino de Deus na nossa vida e a gente coloca a vontade dele sobre nós, sobre a nossa vontade, a gente já não é, a gente deixa de ser. Deus é na vida da gente, né? Isso que era para ser, na realidade, né? Vamos adiante então mais um pouco? Vamos lá. 6:11, vamos entrar agora no estudo de hoje. 6:11. Lê na tua tradução, Léo. Mateus 6:11. Tava com a Bíblia fechada aqui, galera. Ele esperou fechar a Bíblia. Mateus 6:11. Tô aqui já. Eu nem sei qual é a versão que eu tenho aqui. Mateus 6:11. A minha NA é Nova Almeida. Ó, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Na minha diz: dá-nos hoje o alimento que precisamos. Mas eu acho que o pão nosso de cada dia dá-nos hoje é melhor. Esse versículo, ele diz assim: eu estou assumindo um compromisso com o mundo. Cara, olha só, o pão nosso de cada dia. Quando a gente ora isso, a gente está vendo a ideia que nós temos assim: ó, Senhor, não deixa faltar comida na minha mesa.
É isso que as pessoas oram, né? É isso que as pessoas oram. E não é isso que a palavra está dizendo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, eu estou assumindo agora um compromisso contigo. Eu estou assumindo agora um compromisso com o mundo, porque ele diz: o pão de quem? Nosso. Pão nosso. Não é o pão meu, é o pão nosso. Então assim, eu estou assumindo que de hoje em diante ninguém mais que estiver do meu lado vai passar fome. É isso que ele está querendo dizer aqui. Ou seja, eu estou assumindo o compromisso do mundo. Ele está falando nesse versículo aqui de fome. Ele está falando nesse versículo de uma carência do mundo. Ele está falando nesse versículo da necessidade. Ele está falando do problema de dependência diária. Isso é interessante demais. É uma dependência diária. Ou seja, o pão, ou seja, a comida nossa, de todo mundo, de cada dia. Ou seja, não é o pão nosso do mês inteiro, o pão nosso do ano inteiro. Não, é uma dependência diária. Isso é maravilhoso. Ou seja, ele falou da comida, ele está falando que é um negócio para todo mundo e é uma coisa diária. Eu acho interessante desse negócio quando a gente fala de diária, porque quando nós vemos lá no deserto, quando Moisés fala, eles querem carne, né? O povo começa a chorar. Eu acho muito interessante isso, que o povo era escravo no deserto, escravo no Egito, sai do Egito e começa a andar, e poucos dias depois eles estão chorando porque eles não têm cebola para comer. Ou seja, eles estavam trabalho escravo, fazendo coisa tipo bicho lá, e aí eles estão chorando porque não tem cebola. Daí Deus vai e diz assim: então eu vou dar o maná para vocês. Todos os dias ele dava o maná. Só que a regra que tinha de pegar o maná, assim, pegue o maná para o dia de hoje, porque se pegasse para o outro dia, esse maná estragava, a não ser na sexta-feira. Na sexta-feira podia pegar maná para 2 dias, para sexta e para sábado, porque no sábado não ia ter o maná. Ou seja, ele queria mostrar para o povo que todos os dias ele ia dar o sustento. Ou seja, era uma dependência diária que ele dava. Eu acho interessante também, quando a gente olha lá em Adão e Eva, a palavra de Deus diz para nós que todos os dias, todas as tardes, Deus vinha no jardim do Éden e conversava com Adão. Ou seja, uma dependência diária, uma convivência diária. E isso que eu vejo quando ele está falando aqui: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, eu preciso estar todos os dias dependendo do pão. Eu preciso estar todos os dias dependendo da presença de Deus. Eu preciso todos os dias fazer a vontade de Deus. Eu preciso todos os dias estar orando para Deus. Eu preciso estar todos os dias pedindo para Deus que Deus dê para nós. E esse nós, quando ele fala, é isso que eu acho interessante demais. Ele está falando na primeira pessoa, só que na primeira pessoa do plural. Então, quando eu vejo algumas igrejas aí que fazem a entrevista, e eles perguntam, aí eles dizem assim: antes eu não tinha nada, agora eu tenho 2 carros, eu tenho 3 celulares, eu tenho 4 casas, eu tenho uma empresa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ou seja, daí nós voltamos lá em cima, que Deus promete, Deus manda que nós tomamos posse da cruz e não posse da bênção. E hoje em dia eu vejo que as pessoas estão mais necessitadas, estão procurando mais a bênção que qualquer outro tipo de coisa. E eu vejo o evangelho de uma forma diferente. Ou seja, não é que eu vejo o evangelho de uma forma diferente, eu acho que o evangelho é diferente do que as pessoas estão pregando. E as pessoas não estão pregando o Cristo, as pessoas que pregam esse negócio da vitoriolatria. A palavra de Deus está dizendo para nós. Eu acho interessante o Salmo, eu nunca lembro se é o 4 ou se é o 8, mas eu acho que é o 8, que fala assim: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
Sabe, eu acho maravilhoso. E aí mostra para nós que ele encontrou os altares. E aí lá em outra passagem ele diz para nós que o Filho do Homem não teve onde reclinar a cabeça. Conseguiu confirmar para mim qual é que é? Se é o 4 ou se é o 8? O Léo está dando uma procurada ali. Mas eu acho que é um dos dois. Não vai dizer que eu errei, que vai ficar feio para mim. Mas o pardal encontrou caça e a andorinha. Ou procura no... eu não vou falar que tu errou, tá? O pardal encontrou casa e a andorinha ninho. Mas, cara, é no 4, se eu não me engano, é no 4 ou no 8. Mas vamos lá, se tiver errado também não tem problema. Só o ser humano. Pode ser. Vou te defender aqui, pode ser. Tradução diferente. Vamos ver assim. Então, assim, ele está falando numa classe gramatical na primeira pessoa do plural. Então, assim, ele quer dizer. Achou? Se o Google tiver certo, vai ser bem engraçado. Porque é 48. 84. 84? É os dois, ó, pai. Não só estava certo. Era no 84 ou no 48. Deixa eu ver se eu acho. Então, assim, deixa eu só terminar aqui. Então, assim, a pessoa gramatical é a terceira pessoa da gramatical. Então, o que ele quer dizer assim, ó, tu come comigo. É isso que ele quer falar. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos seus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. É isso, entende? Então, assim, feliz é as pessoas que encontram. Daí nós olhamos lá no Salmo 91, que diz para nós que Deus ele é cuidadoso, ele é zeloso, ele é tipo uma galinha que junta os pintinhos e cuida para si. É isso que essa palavra está dizendo para nós, que nós temos que ter uma dependência diária de Deus, não só do alimento, mas do alimento espiritual, de nós estarmos buscando a Deus todos os dias, nós estarmos buscando a presença de Deus, ou seja, e quando nós buscamos essa presença de Deus, que nós recebemos alguma coisa. Por isso que nós fizemos aqui, nós temos a quarta solidária, é que para a gente poder repartir com as pessoas o que nós ganhamos. Aí eu vejo às vezes pessoas que nós lemos lá no Salmo 14, 11, que eu li, não, Provérbios 14, foi no Provérbios 14, 11, não, 11, que é bem-aventurado aquelas pessoas que doam. Não, mas eu acho que não é isso, galera. Eu acho que é 10, 14. Cara, não lembro agora qual é que é a passagem. A passagem que eu li a respeito do dízimo assim, no dia ali. Mas o interessante é que nós, assim, hoje eu não dormi a noite passada, daí eu tô bem com a cabeça meio avoada, assim. Então, para vocês terem noção, o que Deus quer falar para a gente é que conte comigo. É isso que Ele está falando, que nós devemos ser dessa forma. Conte comigo. Então, nós temos que buscar a Deus de uma forma a qual, quando nós recebermos alguma coisa, nós poder dar para eles. É essa a ideia. Que nós possamos repartir com as pessoas necessitadas, não só o alimento, mas repartir o espírito, repartir o conhecimento, ensinar as pessoas, porque eu vejo hoje em dia também igrejas onde os pastores são eles que fazem tudo, só eles que pregam, só eles que fazem isso, só eles que fazem aquilo, só eles que fazem aquele outro, ao invés de distribuir, ao invés de mostrar para as pessoas o caminho. Ou seja, hoje nós conversando lá, e aí eu pediram para eu dar uma palavra, e eu dei uma palavra para eles dizendo assim: não é porque a gente tem um cargo eclesiástico que a gente tem o poder ou a diferença sobre alguma pessoa. Não, nós somos todos iguais, e a palavra de Deus diz para nós que
ide por todo o mundo, levai o evangelho a toda criatura. Ele está falando para todo mundo, ele não está falando só para o pastor, ele não está falando só para o evangelista, para o missionário ou para qualquer uma outra pessoa. Ele está falando para todo mundo, e é isso que nós devemos agir, dessa forma que nós temos que fazer. Achou, Léo? É 11:24. 11:24. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Então assim, uns dão com generosidade, e a esses Deus abençoa. Então, sério, quanto mais tu abrir mão, quanto mais tu dar, quanto mais tu fizer a vontade de Deus, mais Ele vai te abençoar, porque Ele sabe que tu vai fazer mais. Então, só que tem pessoas que não são assim, são pessoas que começam a reter. Cara, eu tenho só 1 quilo de arroz. Cara, tu vai passar necessidade no fim do mês. Agora, se tu tiver 1 quilo de arroz e teu vizinho tiver fome, tu repartir esse quilo de arroz com ele, tu vai ver as maravilhas que Deus vai fazer na tua vida. Então assim, a sua necessidade, o seu problema, a sua carência, a sua fome, são minha responsabilidade. É isso que Deus está dizendo aqui, é isso que Cristo está falando nessa oração. O pão nosso de cada dia, eu estou dizendo para a população, a tua necessidade, a tua fome, a tua carência, os teus problemas são os meus problemas. Será que nós crescemos suficientemente para poder dizer isso? Será que nós somos cristãos suficiente para dizer para as pessoas, cara, os teus problemas são os meus problemas? Eu não estou falando de que eu diga para o Leonel, para a Cassiane, para a Josiane, que os problemas deles são meus. Não, eu estou falando para aquelas pessoas, aquele morador de rua, aquele cara que na realidade, ao ponto de vista da sociedade, ele não tem mais jeito. É essas pessoas a qual ele está falando aqui, sabe? Aí a gente vê a quantidade de pessoas no mundo passando necessidade. Nós vemos lá na África uma fome tremenda, nós vemos aqui no Nordeste uma fome grande. E sabe o que nós fizemos? Nós reclamamos porque a nossa esposa, nós reclamamos porque o nosso marido, nossos filhos, os nossos pais botaram um pouquinho de sal a mais na comida, e nós estamos reclamando. Nós estamos reclamando porque, cara, eu tenho carne de porco para comer e eu queria carne de gado. Eu tenho, eu queria comer um X e tu pagou para mim eu queria comer um hambúrguer artesanal e tu comprou um X para mim, e eu estou reclamando, enquanto tem tanta gente passando necessidade. Sabe, se nós abríssemos mão desses nossos desejos, sabe, tu olhar pessoas que não têm o que vestir, e nós estamos zangados porque a nossa calça não é Pierre Cardin. Nem sei se existe ainda esse nome aí, essa marca aí. Hoje em dia o pessoal não usa mais isso aí. Então, Mormai, é isso, né? Meu tênis não é Mormai, meu tênis não é Nike. E aí as pessoas ficam tristes por isso, enquanto tem tanta gente que não tem nem o que botar nos pés, sabe? Então assim, se nós pararmos para pensar, quando ele diz o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é que nós tomarmos consciência de que o mundo está necessitado, e nós temos responsabilidade por isso. Nós devemos orar na nossa oração. Quando nós fizemos lá, oramos, né? Vamos lá, desde o início. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, esses 3 pedidos eu estou pedindo para Deus, e aí agora vem o pedido para mim, o pão nosso de cada dia. Ou seja, quando ele fala no pão nosso, outra coisa que ele está dizendo, qual a necessidade que tu tem para a tua vida? É só comer, tu não tem outra necessidade, é só comer e vestir. E aí ele está dizendo, então o que ele está dizendo para ti assim, quando tu orar e tu pedir para Deus, tu tem que pedir a coisa que é necessária para a tua vida. É isso que ele está dizendo. Nós temos que orar pelas necessidades que nós temos, não por artigos de luxo. Sabe, Senhor, eu quero um carro do ano, eu quero isso, eu quero aquilo. Não,
se nós vamos pedir alguma coisa para nós, que sejam coisas necessárias, ou seja, o pão nosso de cada dia Tu nos dá, Senhor. Não deixa que falte o alimento na nossa mesa, nem na mesa do meu irmão, porque se vir um alimento para mim, eu vou repartir com o meu irmão. Não deixe faltar a roupa para eu vestir, não deixe faltar um teto para eu me cobrir, roupa para eu cobrir do frio. É isso mais ou menos que ele está dizendo aqui. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós temos que ter isso em mente. Isso já lemos lá nas bem-aventuranças. Eu quero mostrar para ti que nós somos totalmente dependentes. Totalmente dependentes. Se Deus quisesse, nós morreríamos em pouco tempo. Vamos, para eu dar um exemplo para vocês, que nós somos totalmente dependentes de Deus. Se Deus hoje resolver, de agora em diante, não chove mais no mundo, o que vai acontecer com a raça humana? Morrer de sede. Vai morrer. Não vai ter mais o que comer, não vai ter mais o que beber. Então, assim, nós somos totalmente dependentes de Deus. Então, quando nós orarmos, que nós possamos orar dessa forma: que seja feita a Tua vontade, venha o Teu reino, Tu santificado seja o Teu nome, e que não nos falte o pão nosso de cada dia. Ou seja, Senhor, não deixa faltar as coisas essenciais na minha vida, mas se eu tiver, eu vou repartir com o meu próximo, porque o pão não é meu, o pão é nosso. Então, assim, é bem mais profundo do que uma mera citação. Então, assim, nós lemos 3 versículos, foi o 9, o 10 e o 11, né? 9, 10 e 11, esses 3 versículos que nós lemos, profundo demais. Então, assim, quando a gente orar o Pai Nosso, eu espero que de agora em diante seja diferente, que nós não oramos mais, que a nossa oração não seja mais uma oração egocêntrica. A semana que vem nós vamos entrar a respeito do perdão. Então, que nós possamos, ele pediu 4 coisas aqui, e dessas 4 coisas, 3 era para a honra e para a glória de Deus, e uma é para que a gente tenha as nossas necessidades supridas. É só isso que ele está falando. Então, obrigado pela presença de todos. Para não esquecendo, amanhã às 8 horas da noite nós temos o culto presencial, com transmissão ao vivo. Não, desculpa, é quinta-feira, né? Amanhã nós temos. Vai ser às 7? Então amanhã às 19 horas, o horário da live do Salmo 119 vai ser às 19 horas no Instagram. 19 horas no Instagram. Oi? Peniel Church BR. @Peniel Church BR. Então, assim, vai ser pelo Instagram. De agora em diante, a live do Salmo 119 vai ser pelo Instagram, Peniel Church BR. Então, às 19 horas, amanhã às 19 horas. Quarta-feira às 13h30, amanhã às 13h30 nós temos a Quarta Solidária. Nós vamos estar aqui presente. Eu convido a todos vocês a vir aqui para estar presente junto conosco, para ver esse trabalho, para ver o pão nosso de cada dia sendo feito aqui nessa igreja verdadeiramente. E eu agradeço muito desde já a parceria que nós temos, que as pessoas, que os nossos colegas têm feito conosco, a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Renascer, a Igreja Mais de Cristo, a Igreja Quadrangular. Como é que é? Quadrangular, desculpa, a Igreja Quadrangular tem estado conosco nessa obra. E também agora, hoje de tarde, fui lá, conversei com o pastor Tiago a respeito da participação agora também com, cara, eu me esqueci o nome lá do estabelecimento dele lá, mas ele vai ser um parceiro nosso também. Então, assim, que Deus, e além desses, as pessoas que têm nos favorecido sempre, né? Pães Caseiros Steinbach, e as pessoas que financeiramente nos ajudam, Tadeu, Jacemir, o Walter, o André e muitas outras pessoas que têm nos ajudado. Desculpa que eu não ter lembrado o nome de alguém, mas todas as pessoas que têm nos ajudado, que Deus abençoe grandemente. Isso é o cumprimento da oração. Quinta-feira às 20 horas nós temos culto aqui,
com transmissão ao vivo. Daí no domingo às 9h30 da manhã nós temos também culto com transmissão ao vivo. Agora nesse domingo é Dia dos Pais. No domingo às 18h30 nós temos transmissão ao vivo. Sábado tem live das crianças. Isso, sábado às 18 horas, live para as crianças. Sábado às 18 horas. Nós precisamos, de agora em diante, nós vamos ter todos os meses a live para as crianças. Que nesse período de pandemia as crianças estão meio largadas, então nós não podemos deixar isso acontecer. Nós vamos ter todos os meses, uma vez por mês pelo menos, vai ter a live das crianças num sábado. Então vai ter no sábado agora às 18 horas. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu peço para o Leonel fazer uma oração e encerre para nós. Pai, queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade. Pela oportunidade de aprender um pouco mais Glória a Deus. sobre o sermão dado pelo próprio Cristo, Pai. Uma oportunidade de aprender cada vez mais com aquele que tudo nos ensinou, com a revelação, aquele que é a imagem do Deus invisível. Pai, eu te agradeço muito por essa oportunidade. Agora estamos entrando, Senhor, num momento de aprender a orar. E que essa oração humilde que eu estou fazendo agora, Pai, possa aos poucos se tornar uma oração mais parecida com aquela que Cristo fez. Que nós possamos aprender semana após semana a fazer uma oração mais competente, mais adoradora, que se entregue mais do que nós temos e de quem nós somos para Ti, em renúncia, como nós temos aprendido aqui. Renunciando quem somos, renunciando nosso orgulho, nosso ego e nos colocando à disposição da Tua vontade, da Tua obra, para sermos ferramentas valorosas nas Tuas mãos. Nos usa, Pai, para fazer a Tua vontade, para entregar o pão de cada dia para as pessoas ao nosso redor, não só buscar o nosso, que nós possamos buscar também o de toda a nossa comunidade e também aqueles que precisam ser alcançados pela Tua voz, que nós possamos ser a voz, nós possamos ser a garganta que grita com a Tua voz para Tua mensagem ser espalhada. Essa é a nossa oração essa noite, que nós possamos aprender cada vez mais, para ensinar cada vez mais. Em nome de Jesus Cristo.